Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Tua Cura, que vai ao ar pelo Chrome TV do YouTube, todas as sextas-feiras às 19h30. Eu sou a Camila Fernandes, sou terapeuta, trabalho com a naturopatia holística e sou a apresentadora do Tua Cura. Antes de mais nada, meu muito obrigada a você, está dividindo aí o seu tempo, um pouquinho dele, uns minutinhos ao programa. As pessoas que vão assistir também posteriormente a essa sexta-feira, o meu muito obrigado. Sempre muito bom a gente ter a oportunidade de ver ou assistir ou escutar algo sobre autoconhecimento. Então eu sou extremamente grata a você que dedica aí esses minutinhos para o programa. Meu muito obrigada. Também vou pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, para que se inscreva, ativem as notificações lá no sininho, para não perder, né, quando o programa vai ao ar e, enfim, os outros programas do canal Chrome TV, para que vocês curtam o programa, para que vocês comentem e compartilhem também. Então, o programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o modo como a gente tem o hábito de classificar situações, né? Como assim? Bom, energia eu já trouxe aqui num dos programas passados, né? Sobre essa questão da energia boa, energia ruim, enfim. E hoje eu quero falar um pouquinho também desse olhar que a gente faz sobre as situações. É uma coisa que é meio cultural, meio social, né? A gente ter uma experiência e falar, bom, isso é bom, eu vou absorver. Isso é ruim, eu vou jogar fora. Eu não acredito que as coisas elas têm uma definição tão simples assim. Eu acho que toda situação ela é uma situação de aprendizado. Tomara, né, que nós nos deparamos com elas de uma maneira mais amorosa, que sejam situações que nos tragam alegria, que nos deixem felizes, enfim, que acrescentem nesse sentido. Mas por algum motivo que, por mais que a gente estude, que a gente viva e a gente viva no que eu digo participar mesmo, né, da vida. Nem sempre isso vem de uma maneira bondosa e agradável. Às vezes isso vem com dor, né? Às vezes você sofre um acidente, você tem uma dor física. Às vezes é uma situação que te traz uma emoção de dor e tristeza, não só de um ato físico, como eu dei o exemplo agora de um acidente, mas na questão emocional pode ser um desentendimento com uma pessoa muito querida. E aí a gente passa a olhar para essas situações de uma maneira a querer que elas não existissem. Então a gente ignora, né? Vamos ignorar e vamos seguir a vida. Mas será que realmente é só isso que a gente pode fazer com as situações que não são boas? Será que é ignorar? Eu costumo acreditar que uma folha não caia de uma árvore sem um propósito. E isso é uma convicção que eu tenho desde muito nova, independente de dogma, religião, ensinamento. É uma coisa que eu tenho assim no meu coração. Eu acho que algumas pessoas já me escutaram falar também, e quem me conhece sabe, eu não acredito nas forças do acaso. Eu acho que tudo tem um propósito. Em todos os reinos, né? Não só nos seres humanos, mas nas questões da natureza, enfim, eu acho que tudo se tem um propósito. Então, quando eu passo por uma situação que não é muito agradável, e quando eu digo agradável é em todo nível, tá? É físico, é no nível emocional, enfim.
eu costumo parar um pouquinho, depois, né, que o impacto daquela situação ruim passou, e eu começo a me perguntar, por que eu precisei, né, passar por essa experiência, ou ver alguém passando por isso, alguém muito próximo que eu gosto, né, por que essa coisa infeliz aconteceu? E talvez, pode ser que a gente não tenha uma resposta lógica para algo que é um acidente ou algo que está fora do nosso controle, que mesmo assim acontece, né? Eu custo crer aqui que alguém levanta da sua cama de manhã querendo causar o mal, ou ser ignorante com qualquer pessoa, ou destratar um conhecido ou um desconhecido. Então, eu realmente acredito que todos nós nos levantamos para o nosso dia na tentativa de sermos felizes e proporcionar coisas boas. Então, quando uma situação dessa acontece, eu sempre procuro parar um pouquinho, né? Quando eu já tô mais de volta ao meu prumo, né? Quando eu tô mais inteira novamente, e começo a avaliar, né? Peço assim, na minha convicção, naquilo que eu tenho fé, e pergunto, né? Por que algo tão infeliz me ocorreu, ou por que eu tive que ver uma situação que me traz um sentimento de ruim. E cada vez mais eu creio que não é pra gente fazer isso. Isso é uma situação boa, então vou guardar no meu coração, né? Isso é algo ruim e eu vou, meu Deus, não quero nem acreditar que eu passei por essa situação. Eu acho que a gente pode fazer muito mais do que isso quando a gente tem uma situação ruim. E essa semana eu vivi algo de dor física e tô me recuperando ainda, mas eu tô bem, graças a Deus. E eu vi como algo que realmente nos tira, né, do nosso poder de autonomia, né? Engraçado que eu falei sobre isso no outro programa, sobre ter autonomia, mas como a debilidade da parte física nos deixa muito mais suscetível a uma dependência de uma outra pessoa. Então aí a gente vê como é importante contar com as pessoas que a gente tem ao nosso redor. E, gente, quando eu falo contar com essas pessoas que estão ao nosso redor, não é só essa pessoa que está te ajudando a escovar o cabelo ou a te ajudar a tomar um banho, mas também são aquelas pessoas que se preocupam com você, então te ligam e te perguntam. E como isso, né? Como não é ruim ser uma pessoa vulnerável, né? Como você pode ser acolhida nessa questão de estar mais vulnerável. Então eu acho que foi algo muito valoroso, que trouxe, né, essa questão de você realmente, literalmente, como é bom você poder contar com o outro. E eu falo isso porque às vezes, né, nós estamos numa situação onde a gente tem pessoas que dependem da gente, e como para às vezes é difícil você entender o quanto é pesado para alguém que depende de você ter essa ajuda. Então é muito diferente ter esse olhar, sabe? Aprender dessa forma, né? Às vezes, sei lá, eu vejo aí, eu tenho alguns clientes, enfim, amigos, e até na minha família, às vezes precisa parar um pouquinho do seu dia a dia para levar um ente querido ao médico, porque essa pessoa não tem condições de ir sozinha, às vezes não, nem só porque ela é idosa, mas porque esse exame pede um acompanhante, né? Porque essa pessoa ela depois não vai conseguir, sei lá, dirigir sozinho ou sair sozinho. Então eu acho que quando a gente tem essas situações infelizes, você poder realmente parar
né? E perceber que essa não autonomia que você acaba tendo que conviver, ela também pode ser uma lição de um grande aprendizado, de você entender realmente o valor daquilo que você proporciona quando você se dispõe, e que para a pessoa também que está nessa situação de vulnerabilidade, o quanto deve ser difícil para ela estar nessa situação de vulnerabilidade e aceitar essa ajuda. Então veja, a gente acabou de reformular de algo ruim um aprendizado. E não só isso também, né? O lidar com a própria dor, porque a gente acha que a gente é um banana, que a gente, né, às vezes, sei lá, tropeça e bate o dedo e a gente faz um escândalo, né? Porque, meu Deus, como aquilo doeu, e a gente xinga todas as gerações daquilo que a gente esbarrou, seja um canto de mesa, uma quina, uma pedra que a gente chutou pelo caminho, né? E quando verdadeiramente a gente se coloca numa situação de dor intensa, a gente vê o quanto a gente é forte. E eu percebo também que muitas vezes isso não é só numa questão do envolvimento físico, né? Mas quantas coisas a gente abre mão de estar exercendo porque a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Então, eu não vou me envolver nessa condição de assumir um compromisso com isso, porque, meu Deus, quem sou eu para estar, sei lá, diante de pessoas ou sei lá, orientando? Não fiz curso para isso, não. E isso é muito pertinente não só nessa área do trabalho, mas também às vezes a gente deixa de falar ou de dar um conselho para um amigo numa hora de um desabafo, porque quem sou eu para opinar? Como assim, gente? Nós somos o que nós somos. E se a gente realmente se importa com a questão colocada por esse amigo, que medo é esse de falar o que você sente? Eu não estou falando que esse amigo ele vai pegar como verdade absoluta e vai sair fazendo o que você falou, mas eu acho que só o fato de a gente poder se pronunciar e não olhar com esse olhar de se julgar, né? Será que eu atinjo ou não? Não interessa. Se vem do seu coração, fale. E assim eu vejo várias pessoas no dia a dia deixando de mostrar os talentos de alma, né? Por isso, por achar que, meu Deus, quem sou eu? Né? Para poder opinar, para poder... E eu vejo isso muito dentro das casas, da família, né? Porque de repente o filho veio depois do pai e, meu Deus, quem sou eu para falar pro meu pai? Pai, olha, dá para fazer diferente. Vamos tentar assim, porque vem de uma família que tem uma rigidez, onde se falar, se expressar a opinião, vai ser algo dito como um desrespeito. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, desse olhar julgador que a gente tem sobre as situações que a gente encara e desse costume, desse hábito, desse padrão que a gente tem em ter que escolher entre o bom e o ruim no julgamento e levar pra gente só aquilo que realmente é uma coisa que não trouxe dor, que não trouxe tristeza, então é algo bom. Não, gente, vamos reavaliar essas situações ruins. Realmente se dispor, porque eu acho que quanto mais nós estivermos atentos a entender que toda situação, ela é uma situação que ela serve para um propósito
não maior, não, mas para um propósito, para um aprendizado interno, primeiramente, a gente perde um pouco esse olhar do ego, de julgar as coisas, e eu acho que a partir daí, acredito muito, não é nem eu acho, eu acredito muito, que as situações elas vão ser sempre mais amorosas e mais positivas. Então eu convido a você, quando passar por uma situação onde você se veja perdido ou muito envolvido, né, envolto a essa dor, a essa não compreensão, que você pare de olhar com esse perfil, mas que você faça essa pergunta interna: o que eu posso aprender com essa situação de dor? E aí você vai despertar algo dentro de você, que é algo mais profundo do que só analisar as coisas friamente pelo sim e pelo não, pelo certo, pelo errado e pelo bom e pelo ruim. Eu pude passar por uma experiência onde eu sou muito agradecido e não está faltando nenhum pedaço do meu corpo. Em um nível de dor que eu senti ser algo que eu consegui superar. Eu que sempre me achei uma banana para dor. Aí a gente vê o quanto a gente é forte. Então eu convido você, ao invés de ficar apontando, talvez até para a pessoa que se envolveu na situação, de que, ai meu Deus, eu tenho que me afastar dessa pessoa porque essa pessoa é ruim. Gente, ninguém é ruim. Às vezes ela está num momento não muito bom. Ou às vezes ainda, a experiência de vida vivida por essa pessoa é algo que o que ela conseguiu te dar a vida inteira era o que ela mais poderia trazer de positivo para fora dela, né? Então, como será que foi a vida dessa pessoa para que ela só agisse dessa maneira? Gente, veja muito bem, eu não estou pedindo para que vocês acolham e abracem todas as pessoas que vocês julgam ser de caráter ruim, mas o que eu estou pedindo é que justamente vocês façam isso. Vocês parem de ter esse olhar, de classificar. A gente não controla o que está fora, então a gente ficar repetindo para a pessoa que ela é isso, que ela é aquilo, que ela tem que fazer diferente, né? Não vai mudar a ação dela. Pode até colaborar e ajudar se realmente essa pessoa estiver disposta a entender que tem um outro jeito de se movimentar pela vida. Mas já que a gente não pode, o que realmente vai adiantar ficar falando, né? Então, o que realmente a gente tem que fazer com isso é olhar para isso e fazer diferente nas nossas ações. Né? Eu tô vendo aquilo não me faz bem, então eu já sei que eu jamais vou ter uma atitude daquela, ou pelo menos vou tentar não ter uma atitude daquela. Então eu acho que isso é ressignificar os momentos que eles não são tão felizes na nossa vida. E a partir daí, parar um pouco e começar a observar também como o mundo se movimenta à sua volta, se você está tolhido de poder ter certos movimentos que você trouxe como uma responsabilidade sua. Né? Por exemplo, então, num lar, é você que tira o lixo, é você que lava a louça, é você que... Ok, mas eu estou acidentada. Como é que será que o outro vai fazer isso? Será que o outro realmente se importa? E aí você também começa a avaliar o grau de importância que você dá para as coisas. E não só para as pequenas coisas ou para as grandes coisas. Você começa a pensar, será que realmente isso precisa de tanta energia? Eu preciso perder tanto tempo fazendo tal coisa? Eu realmente espero que essa fala ela esteja clara para todo mundo que convive com uma outra pessoa ou com mais que uma pessoa, para que vocês
comecem a ressignificar pequenos desentendimentos de como se movimentar no meio delas, né? Já que temos que conviver todos na mesma casa, ou enfim, no mesmo trabalho, ou enfim, no mesmo ciclo de amigos, nesse novo olhar. E às vezes também existem situações que a gente também não consegue julgar boas e ruins, né? E quando eu falo isso, gente, é no automático mesmo, é o que vem na cabeça, né? Ai, doeu, então é ruim. Não, doeu, meu Deus. Vou fazer com mais calma, né? É para situações que a gente fica meio perdido, não sabe nem se é bom, se é ruim. Porque acontece, né? Às vezes, comigo já aconteceu por diversas vezes, principalmente no passado, de acontecer uma coisa e eu não ir para um determinado lugar, e quando chega naquele lugar, ou o evento não acontece, ou acontece uma coisa muito pior lá na frente. Só que nessas horas é fácil a gente, né, julgar. E às vezes esses pequenos infortúnios que nos apontam, eles são realmente para isso. Para evitar algo que pode ser mais desastroso ali na frente. E quando a gente passa por uma situação, porque ela ainda não acabou, né? Não é algo pontual. E a gente ainda tá vendo se esse movimento tá bom ou tá ruim. E aí a gente quer uma orientação, a gente faz uma oração, uma prece, um rezo, seja lá qual seja a sua crença. E muitas vezes eu gosto de recorrer a livros de pensamentos. Eu não sei se vocês conhecem, que inclusive é a dica que eu vou deixar para o programa de hoje, já encerrando essa fala sobre a classificação das situações, que são livros de pensamento, como esse livrinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, acho que não vai dar por causa da luz, né? Mas acho que deu, ó. Esse aqui chama O Livro das Atitudes. Então são livros que eles nos trazem palavras. São pequenos oráculos, né? O oráculo, para quem não sabe, é um meio que a gente recorre quando a gente quer ter um direcionamento. Gente, pelo amor de Deus, não é para tomar uma decisão do tipo assim, compro um carro ou uma bicicleta, caso ou continuo namorando. Não, é para algo profundo, algo que você queira ter um entendimento melhor de um processo que você está passando ou que você vai se dispor a passar e você não se sente muito seguro. Então eu recomendo que vocês tenham, né, um livro, no caso esse é o livro das atitudes, mas que vocês tenham nas mãos um livro sobre pensamentos. Eu acho que ele é um excelente aliado para quando a gente já ouviu, né, já teve com um amigo, já teve um conselho, já teve com um terapeuta, teve uma orientação, mas mesmo assim a gente ainda, né, tá faltando ainda uma palavra, um incentivo. Então esse aqui, o livro das atitudes, é um livro que eu tenho há muitos anos. E eu até vou contar a verdade para vocês, tá? Talvez minha mãe esteja assistindo, mas ela não vai lembrar. Isso aqui foi um livro que ela ganhou num aniversário em março de 2003. E quando eu saí da casa da minha mãe, eu peguei os meus livros e esse aqui ele veio junto. E eu nunca devolvi. Porque é um livro, ó, eu não sei se dá para vocês verem, mas ele tá meio assim, já de tanto que eu uso. E então eu deixo a dica para que vocês, de repente, se conectem com esse terapeuta interior, com a nossa intuição, né? E que vocês tenham essa experiência. Por exemplo, eu vou fazer agora com vocês. Então, como que a gente trabalha? A gente pede mentalmente, né? Sempre lembrem de respirar, eu falo muito disso, quando a gente se põe em respiração mais profunda, a gente para o nosso ritmo, que pode ser que esteja mais acelerado ou calmo demais, e ela regula, né, esse ritmo.
E aí, a hora que você sentir que você tá calmo e tá conectado ao que você tá disposto a se entregar, você faz a pergunta. Essa pergunta ela pode ser mentalmente, mas como eu tô aqui com vocês, eu vou pedir por uma orientação para seguir aí o final de semana com mais leveza. Então, que seja uma orientação que traga para as pessoas que estão assistindo um incentivo, uma palavra de consolo para o final de semana. Ou para as pessoas que vão assistir depois, para aquele momento que está por vir, nas horas que advém ao vídeo. Olha só que maravilha. Eu abri o Tome uma atitude autossustentável. Quando o desenvolvimento do ego se dá em detrimento do desenvolvimento e do despertar da alma em nosso coração, ficamos diante de uma situação que não sustentará por muito tempo. Porém, quando a ênfase está no desenvolvimento da personalidade em sintonia com a alma, teremos um ambiente seguro, sadio e pleno para crescer e manifestar a divindade da nossa vida. A atitude autossustentável nos leva a pensar não só nos resultados imediatos de nossas ações, mas principalmente no que elas significarão para todos os seres que compartilham de um mesmo ambiente, que respiram o mesmo ar e participam de uma única biosfera. E aí, olha só que interessante, né? A gente falando da convivência, do dia a dia, da família, das pessoas do trabalho. Eu fico assim, muito feliz quando, sabe, a coisa fecha. E aí, na página seguinte, né? Porque ele vem sempre com a imagem e com a fala. E depois ele traz a sugestão da prática, né? Então ele coloca assim: sugestões para práticas para uma atitude autossustentável. Veja que você está decidindo fazer hoje poderá ter importantes consequências no futuro. Aceite a diversidade de pensamentos e de culturas onde você vive e atua. O mundo se sustenta porque é rico em diversidades que se complementam numa rede perfeita de relacionamentos altamente sustentáveis. Reconheça aquelas atitudes de sua vida que já não te sustentam e substitua-as por outras mais condizentes com os seus valores e com as qualidades de sua consciência. Conscientize-se de como usa os recursos planetários, ajude a economia mundial, usando sem desperdício todo e qualquer tipo de alimento. Planejando o uso do seu automóvel, por exemplo, no seu dia a dia. Separando as roupas que você não usa mais e as doando. Usando água, eletricidade, combustível com muito mais consciência. Então, gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter saído essa fala pra gente. Agradeço a você, que você possa rever esse programa e que isso faça uma diferença nas suas atitudes ou de como você vai julgar as situações ruins que lhe acontecerão daqui para frente. Então, meu muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Muito, muito obrigada.